Olá, gente, estou aqui mais uma vez dando prosseguimento hoje no capítulo 4, né, do meu curso de Direito Previdenciário com enfoque para o segurado especial, ou seja, o trabalhador rural. Eu quero pedir a vocês que dê um like no meu canal, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que esse canal possa crescer e eu possa levar conhecimento a mais gente, tá certo? E agradeço também as pessoas que já viram, as pessoas que estão assistindo os meus canais, façam seus comentários, que é de fundamental importância, porque eu tenho que uma noção, eu tenho que ter um feedback, né, daquilo que vocês estão gostando ou não. Hoje eu falarei sobre os segurados obrigatórios da Previdência Social, né? Essa previsão está no artigo 11 da Lei 8.213 de 91. Eu sei que, como são muitas categorias de pessoas que são segurados e contribuintes da Previdência Social, mas eu não vou detalhar uma por uma, porque isso levaria muito tempo e isso ficaria muito cansativo para vocês, tá certo? Eu vou falar uma noção preliminar de duas ou três categorias para que a gente tenha uma noção exata para onde a gente se situa, tá? O primeiro segurado obrigatório da Previdência Social é aquela pessoa que presta serviços de natureza urbana ou rural, ou a empresa ou a sociedade em geral, né, em caráter não eventual, sob a subordinação e mediante remuneração. Isso seria uma que configura a relação de emprego. Vamos dizer assim, a relação de emprego está baseada na confiança, no salário e na subordinação. O empregador ele tem o direito, ele está te contratando, ele tem a obrigação de te pagar e o direito de receber a prestação de serviço, tá certo? Sem essa e a confiança. Sem um desses elementos, o contrato, o vínculo empregatício não existe, tá certo? O segundo empregado que eu acho importante, porque na nossa região é muito afetado, muito exigido, tem muita gente, né, com a função de empregado doméstico, é o seguinte: o empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial, no âmbito do lar de uma pessoa. Uma pessoa ou uma família te contrata para você prestar serviço de natureza doméstica. É um serviço que não tem finalidade econômica. Não tem, o dono de casa não tem finalidade lucrativa. É apenas a manutenção da família, a manutenção da casa, a manutenção da despesa ordinária para que as pessoas consigam viver de uma maneira adequada, uma maneira digna. Só agora, é bom enfatizar que com a crise do que o Brasil atravessa, muitas pessoas têm empregados domésticos, mas usam de forma errada. Como assim? Ele faz contrato, tá assim, você é meu empregado doméstico, mas você faz quentinha para vender, você faz bombom de chocolate, você faz ovo de Páscoa e vende. O produto dessa venda tem lucro. Então você não é empregado doméstico, você deixa de ser empregado doméstico e passa a ser empregado pelo regime da CLT, tá certo? Consolidação das leis trabalhistas, tá bom? Já o segurado especial, não, que é onde eu quero chegar, né? É aquela pessoa física que reside no sítio, né? Um aglomerado rural ou urbano ou perto dele, entendeu? Individualmente ou com a sua família faz aquele trabalho normal de a manutenção, a subsistência, planta milho, planta feijão, colhe milho, né, cria cabra, cria ovelha, né? Então toda essas funções são características do empregado segurado especial, tá? O segurado especial ele não é empregado, ele trabalha, vamos dizer assim, quase por conta própria, mas com o conjunto da família, né? A esposa, o esposo, o companheiro, a companheira e os filhos maiores de 16 anos que vivem num lar, vivem num sítio, né? Que tira a sua vida, a sua existência, o seu alimento, sua forma de viver com o fruto do trabalho, tá certo? É interessante, se a gente pega aqui, vou aqui o artigo 11, e o artigo 11 da lei, que ele diz o seguinte, né, o artigo 11, inciso 7, ele diz o seguinte, né, é segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de produtor, que seja proprietário, usufrutuário, possuidor,
assentado, parceiro, meieiro, outorgados, comodatários ou arrendatários rurais que explorem a atividade agropecuária em área até 4 módulos fiscais. É fundamental isso. Por quê? Porque se você tem uma propriedade que ela tem até 80 hectares, ou 4 módulos fiscais, que equivale, né? 4 módulos fiscais equivale a aproximadamente 80 hectares, tá certo? Pelo menos no município de Taquaritinga. Porque esses módulos fiscais, cada município tem um valor, tá? Então é uma tabela que o INCRA publica e que sabe, o município de Santa Cruz tem um valor, o município de Toritama outro, o município de Barra São Miguel outro, o município de Alcantil outro, Vertentes, cada município tem o seu valor do seu módulo fiscal. Então é só consultar o município e saber qual é e quanto equivale em hectares, tá certo? E ele precisa, né, de viver nessa situação, viver numa propriedade de até 80 hectares, né, ou 4 módulos fiscais, e que o trabalho seja somente o filho, a esposa, o companheiro, não tenha remuneração, que não contrate empregado. Caso um terceiro dê uma colaboração, é uma espécie de gratuidade, não pode haver remuneração. Se houver a contratação de empregado, essa pessoa deixa de ser segurado especial, passa para ser, né, outra categoria, tá certo? O grande gargalo, né, do problema do segurado especial, pelo menos aqui na região Nordeste, é a dificuldade que ele tem de provar a condição, né, de segurado especial. Porque a lei ela faz uma série de exigências e que você não tem como garantir, vamos dizer assim, a sua aposentadoria. Mas vamos lá o seguinte, o grupo familiar, né, ele a economia em regime vamos lá, uma pessoa, o regime de domiciliar, de familiar, o que quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte, que é um trabalho que é uma atividade que é exercida pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, né, solteiros, divorciados, casados, não, cada um tem o seu núcleo. Se uma mulher casa ou um homem casa e volta, se divorcia e volta para morar com o pai, ele não é mais não faz mais parte do membro daquela família. Só os filhos maiores de 16 anos e as filhas e filhos solteiros é que fazem parte desse grupo familiar, tá certo? É bom frisar isso para que não crie confusão, porque com os casamentos que duram tão pouco, as pessoas casam, se separam e voltam para morar com os pais e acham que são segurados especiais. Não são, não. Tá? Então tem que ser aquelas mulheres solteiras, homens solteiros e filhos maiores de 16 anos. Porque menor de 16 anos, eles não podem trabalhar. Uma criança com menos de 16 anos, ela não pode trabalhar. É a época do estudo, é a época da brincadeira, é a época do processo de aprendizado, tá certo? Agora, se uma criança é flagrada pelo fiscal do trabalho, pelo fiscal do Ministério da Previdência Social, trabalhando menor de 16 anos, esse trabalho tem que constar como trabalho remunerado, porque a criança não pode ser prejudicada. Ah, não, porque é menor de 16 anos não tem direito. Não tem. Se ela trabalhar, se algum empregador, as pessoas que usam a criança menor de 16 anos nos seus trabalhos, eles têm a obrigação de recolher o INSS e dar o direito àquela criança. Porque a lei protege a criança, mas se alguém não respeita esse direito, ele vai arcar com as consequências, com as multas, com as punições previstas em lei, tá certo? Então é fundamental que o segurado especial, né, ele tenha, por exemplo, o artigo 40 da Instrução Normativa do INSS, 77 de 2015 do INSS, ela traz uma definição que é fundamental a gente entender, tá certo? Porque ele diz o seguinte, eu já passei aqui. Ela diz aqui, vamos lá, são as categorias, né, que não, condômino, né, porque você precisa estar nesse regime familiar. Condômino, o que é um condômino? Um condômino é aquelas pessoas, 2 ou mais pessoas que têm um bem comum.
partes iguais. Eles podem muito bem, por exemplo, um pai vem a falecer e deixam 2 filhos. Esses filhos não têm dinheiro para fazer o inventário, mas eles continuam morando ali naquele terreno, criando sua vaquinha, criando sua cabra, mas em partes iguais. Ele não tem, né, ele não tem a propriedade, mas divide com o outro, tá certo? O usufrutuário é aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural, né, tem direito à posse. Ele tem a posse, mas ele não tem um título de propriedade, tá certo? Isso é usufrutuário. Possuidor é aquele que exerce, vamos dizer assim, os seus direitos reais, né? O rural, dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, ele é proprietário, ele tem um título, tá certo? E o assentado é aquele que é beneficiário do processo de reforma agrária, do programa de reforma agrária do governo federal, que ele te dá um terreno, medidas de hectares ou modos fiscais, você vai morar naquele assentamento e vai ter os seus direitos reconhecidos como segurado especial, tá certo? O acampado é aquele que se encontra de forma organizada, de forma coletiva no campo, pleiteando, está ainda pleiteando que o governo federal, através do INCA, através da reforma agrária, o assente, o torne, vamos dizer assim, assentado numa determinada região, num determinado local, tá certo? O parceiro é aquele que assume, vamos dizer assim, duas pessoas assumem o custo e o resultado e o lucro ou o prejuízo. Nós vamos plantar milho, se der 10 sacas de milho, 5 é minha, 5 é sua, descontando as despesas, nós vamos ter o lucro, vamos dizer assim, a receita, tá certo? Isso aí é parceria. O meieiro é aquele, não é? Meieiro, a palavra já diz, não precisa muita explicação, então usada no Nordeste, né? Nossa cultura da meia, né? É meio a meio. 10 quilos de batata, 5 para cada um, tá certo? O comodatário é aquele que, por meio de acordo, explora a terra pertencente a outra pessoa por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não, para desenvolver a atividade agrícola, pastoril ou hortigranjeiro, tá certo? O arrendatário é aquele que arrenda mesmo, não precisa. E os quilombolas, aqueles que vivem em regiões consideradas, né, que são os quilombos, né, que o mais famoso é o nosso quilombo dos Palmares. Os seringueiros, aqueles que trabalham no Amazonas, né, extraindo o látex da borracha, né, para o produto da borracha que já foi tão interessante, né? Todos esses títulos, todas essas denominações, elas são muito bonitas, mas se não tiver uma comprovação, você precisa de documentos para você poder chegar para o INSS e dizer, olha, está aqui, ó, durante 15 anos eu sou um arrendatário, durante 15 anos eu sou um comodatário, durante 15 anos eu sou meeiro. Isso é documentos, contratos, né? Se você não tem isso, fica muito difícil de você chegar quando completar a sua idade de 60 anos homem, 55 mulher, você vai para o INSS sem nenhum documento, o INSS sabe que você é agricultor, mas vai te negar, tá certo? Porque você não tem esses contratos. Infelizmente, essa cultura que existe aqui na nossa região, de ninguém fazer contrato de nada, né? Eu vou, só um exemplo agora, mas nós vamos falar sobre isso depois, tá certo? Por exemplo, você, trabalhador segurado especial, trabalhadora segurado especial, você pode trabalhar 120 dias por ano em outra atividade que não seja a agricultura. Por exemplo, vamos usar o exemplo de Santa Cruz do Capibaribe. O exemplo, Santa Cruz do Capibaribe, como Soritama, é uma cidade que tem um polo industrial de confecções muito grande, reconhecido no mundo inteiro. E a gente aqui vive, né, do resultado dessa confluência, né, dessa indústria bem artesanal, vamos dizer assim. Você pode, agricultora, trabalhar um contrato de 6 meses. Olha, 6 meses, de julho a dezembro eu vou costurar para você. Agora, de 1º de janeiro você sai. O problema é essa comprovação. Porque o que acontece? Desculpem, mas eu tenho que falar isso. Ninguém anota carteira de ninguém. Ninguém contrata com contrato. Então você, às vezes, perde a condição de ser segurado especial, porque você, às vezes, ele pode anotar a tua carteira. Mais de 120 dias você já deixou de ser segurado especial. Você, uma vez por ano.
você pode trabalhar durante 6 meses, ou 120 dias, né? Com carteira assinada, com qualquer tipo de contrato. Mas você tem que exigir do seu empregador que ele faça esse contrato, que ele faça esse documento. Só que exigir isso aqui é demais. Eu sei que eu vou receber críticas de todos, mas essa é a realidade. Assim como uma pessoa que tem uma propriedade, vamos dizer, até 80 hectares, né? E ele tem que contratar a 120 trabalhadores, 120 dias de trabalho por ano. Ou ele contrata um dia só, 120 pessoas, acabou. Não trabalha, não contrata mais. Ou então ele contrata 50, contrata 30, ele não pode ultrapassar de 120 dias naquele ano. Senão ele perde a condição de segurado especial. Tá certo? Então é fundamental que as pessoas tenham essa consciência de provar, né, de ter os documentos, os contratos que provem, para quando você chegar à idade de se aposentar, você não fique dependendo de mentiras, de montar esquemas fraudulentos, porque você nunca se preocupou. Então, tanto as pessoas que têm, assim, as pessoas que têm propriedade, por exemplo, um pai de família tem dois filhos, né? Por que ele não faz um contrato de comodato? Empréstimo a cada um, sei lá, 10 anos mais 10 dá 20 anos, tá certo? Para aquele filho, vai prorrogando. Até quando morrer, claro, vem o inventário, mas a gente não quer que ninguém morra. Eu estou querendo que as pessoas trabalhem, façam um contrato de comodato, ou faz um contrato de arrendamento, ou faça um contrato de parceria, ou faça um contrato de meia, né? Isso tudo, mas eu não, gente, eu não estou dizendo que vou trabalhar de graça não, se alguém me procurar eu vou cobrar os meus honorários, porque eu estou fazendo esse curso de graça como se fosse uma prestação de contas, eu tenho que dar uma satisfação porque eu me formei pelo meu país, eu tenho que dar uma contribuição para que esse país cresça. Então passar essa informação já é uma contribuição que eu estou dando, tá certo? Agora, não é caro você contratar um advogado para fazer um contrato de parceria, para fazer um contrato de condomínio, essas coisas que são essenciais, tá certo? Então, por exemplo, as pessoas que vivem em união estável, eu moro com Maria durante 20 anos, já tem 10 filhos. Mas, gente, a melhor coisa do mundo é você fazer uma escritura de união estável. Você vai num cartório com sua esposa um dia, eu sei que é problemático, tem despesa de transporte e tal, que a gente ganha pouco, quem ganha salário mínimo não ganha nada, mas tem que ter essa preocupação. Constitua uma escritura de união estável, por quê? Porque você, quando se um dos membros dessa família morre, você deixa amparado os demais. Essa praga cultural do Nordeste, que ninguém quer fazer documento, que ninguém quer fazer seguro, porque se fizer seguro as pessoas vão morrer. Gente, isso é uma cultura que tem que acabar. Contrato é para ser documento, é um documento que a gente tem que guardar. Eu sei que tem gente que queima documento para, né, eu já sei de histórias de pessoas que queimaram as escrituras das terras, que faz falta hoje. A gente quer saber a nossa origem, quando a gente vai perguntar, cadê a escritura tal? Não, fulano queimou, fulano queimou. Isso, infelizmente, é essa cultura triste, mas vamos lá, não vou fugir do assunto não, mas eu quero dizer o seguinte, é importantíssimo, o melhor instrumento, eu não estou dizendo que o arrendamento, o contrato de meação seja ruim, não, todos são bons, mas eu recomendo mais o contrato de comodato, porque o contrato de comodato é um empréstimo gratuito, você é de graça, você não pode pagar nada para a pessoa. O comandante ele te empresta, ele te dá aquela propriedade para você usar, por exemplo, durante 10 anos. E no caso do segurado especial, deixa eu explicar. O segurado especial, que tem uma propriedade de até 80 hectares, ele pode fazer um contrato de comodato de até 50% da propriedade. Mas ele, o comandante, que é o dono da propriedade, tem que continuar trabalhando. E o segurado especial começa a trabalhar a partir daquele dia. Vamos dizer, o comandatário, aquele que teve o terreno emprestado, né? Trabalha durante 10 anos numa atividade agrícola, uma atividade que se enquadre com o trabalhador ou segurado especial. Terminou o prazo, prorroga-se por mais 10 e sucessivamente. Eu quero que seja infinitamente esse tipo de contrato, tá certo? O comandante não pode chegar lá e dizer, olha,
eu fiz um contrato de 10 anos, mas faz 4 anos eu briguei com você, eu quero que você se devolva. Não, você tem que terminar o contrato de 10 anos, tá certo? Ah, mas agora eu quero cobrar. Não, ele não pode mais cobrar, porque ele fez um empréstimo gratuito. Se houver qualquer remuneração, deixa de ser comodato. Aquele contrato de comodato, de empréstimo de graça, empréstimo gratuito, se houver uma remuneração por debaixo dos panos ou na chamada corrupção, isso descaracteriza, não é mais comodato. O que eu quero frisar é que o contrato comodato é um contrato entre duas pessoas ou mais, tá certo? Uma pessoa pode fazer um comodato para, por exemplo, ele não precisa de 50% para uma, ele pode dar 25% para um, 25% para outro. Então dá o total de 50% da propriedade dele. Essas três pessoas, né, porque cada um com 25% seria três pessoas, que são dois comandatários e um comandante, certo? Então o contrato comodato ele é essencial, porque tem uma exigência da lei que vão criar uma instituição que vai certificar, ele vai pegar esse contrato, quando você for para o INSS reivindicar sua aposentadoria, você tem que certificá-lo primeiro, uma espécie de cartório. Não é o cartório normal hoje, notório que nós temos hoje, não. Vai ser uma empresa, uma instituição que vai ser responsável por certificar esses documentos. Tá certo, gente? Então, o contrato de comodato, ele é um contrato antigo, né? Vem do Império, sei lá, de quantos milhões de anos. Então, é um contrato velho, um contrato que não gera mais polêmica. Você empresta, por exemplo, eu falei de 10 anos, mas você não precisa, você quer emprestar um terreno, 50% do sua propriedade, você não quer botar prazo, ok, não dá uns prazos, mas eu te emprestei, fiz um contrato de empréstimo gratuito de um terreno de 50% da minha propriedade para Antônio criar cabra, criar ovelha, né, jumento, né, mas ou para plantar milho. O prazo é aquele enquanto durar aquela relação, por exemplo, aqui nós no Nordeste, nós temos de janeiro a junho, a gente chama, né, nossa chamada inverno, porque de janeiro a junho, qualquer época, nós estamos sujeitos a chover e você plantar e colher feijão, colher milho, comer girimundo, colher batata, né? Agora, de julho até dezembro, como todos nós sabemos, aqui é uma seca. É a época onde, se você, em julho, dia 31 de julho, você não lucrou, ou se lucrou, entende-se que no dia 31 de julho você tem que entregar, porque não tinha prazo, mas foi durante aquele período daquela colheita, da plantação, produção, né, limpeza, manutenção e da colheita. Terminada a colheita, termina-se o contrato. Então é muito importante esses entendimentos para que as pessoas não tenham medo de fazer contrato, porque tem muita gente que tem condições de fazer contrato de comodato ou contrato de arrendamento, mas não faz com medo, né? O arrendamento tem um problema que eu não chamo de problema, mas o que você, se você fizer um arrendamento de, sei lá, R$1.000 por mês ou R$1.000 por ano, você tem que recolher para a Previdência Social. O rendimento é tributado para a Previdência Social. Se você faz o contrato de arrendamento, mas não prova o recolhimento da receita que você recebeu, obviamente você vai ter problemas que você vai ter que pagar com juros, correção monetária. Tá certo? Eu não estou dizendo que o arrendamento não se faça, não. Quer fazer arrendamento? Faça. Porque os dois lados tem. Você assume uma receita, mas não deixe que você também assumir uma obrigação de recolher para a Previdência Social. Tá certo? Só enfatizando aqui, tem que ver o tempo, o comodato, como eu te falei, ele é um contrato gratuito, ele não pode ter remuneração, tá certo? O comandante tem a obrigação de aceitar, vamos dizer assim, de entregar a coisa, a tradição, né? E o comodatário tem a obrigação de fazer a exploração dele, manter em dias, manter em ordem, pagamento de despesas, é tudo por conta dele, né? E não entregar no prazo, tá certo? Tem outros detalhes, mas são muitas minúcias que não adianta eu ficar aqui perdendo muito tempo, mas eu acho que dá para ter uma noção geral. O que eu quero com isso? O que eu quero é assegurar a vocês um meio de provar, de comprovar, né, a profissão de vocês, tão bela como é ser agricultor, como ser um segurado especial, que é, na minha opinião,
abandonado pelo poder público. Eu nunca vi um sindicato, nunca vi uma prefeitura que tem a obrigação de fazer isso, dar uma palestra com esse assunto que eu estou tratando, tá certo? Eu sei que eu não estou preenchendo todos os requisitos, porque às vezes eu não tenho nem o conhecimento, mas aquilo que eu sei, que eu posso passar para vocês, é de uma maneira de esclarecer mais, de melhorar a vida de vocês, tá certo? Então o que eu recomendo, nesses poucos minutos que me faltam, é que vocês, querendo, procurem um advogado, procurem uma pessoa que possa dar informações desse tipo a respeito de comodato, de arrendamento, de assentado, né? Você tem vários assentamentos aqui, né? Tem vários acampamentos de pessoas esperando seu título um dia, que o INSS, que o INCRA, o Ministério da Agricultura, resolva isso. E são informações que o INSS não quer saber. Quando você chegar lá no INSS pedindo aposentadoria, pedindo salário de família, se você não comprovar lá os seus 10 meses de agricultora, eles vão negar. Então tem muita gente que chega no INSS, o INSS bate a porta e fica por isso mesmo. Ele fica perdendo e ficam reclamando, ficam bravos, mas não tomaram nenhuma atitude. Então o que eu quero é tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, repetindo, agricultor é aquela pessoa, segurado especial é aquela pessoa que trabalha na roça, né, com o conjunto de sua família, sua mulher, seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira e com os filhos maiores de 16 anos, tá certo? Depois eu vou falar em outro vídeo, falar da inscrição do segurado especial junto ao INSS, tá certo? E os comprovantes são os contratos de meiação, contrato de arrendamento, contrato de comodato, que eu acho mais vantajoso. Primeiro porque é grátis. Segundo porque tem um prazo de 10 anos, prorrogado por mais 10, ou então sem prazo, mas desde que fique entendido. Que aquela finalidade, você, por exemplo, você arrenda o terreno para ficar durante um tempo. Terminou a colheita, entrega, tá certo? Mas facilita muito a vida de vocês daqui para frente. Eu espero ter ajudado e vou continuar falando aqui dos assuntos que eu acho que são mais importantes. E vocês podem também me façam perguntas, né? Aqui eu vou deixar o contato nesse vídeo e ou me encontrou na rua, pode me perguntar que eu estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Faça o compartilhamento, se inscreva, pelo amor de Deus, eu só estou com 24 inscritos, é muito pouco. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Eu sei que vocês parece que tem preguiça. Se inscreva no canal, é um cliquezinho lá, aperta no sininho lá, pronto. Aquele sininho, toda vez que eu gravar um vídeo, você vai ser notificado. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez.